Qual a função dos microRNAs do leite materno prevenindo doenças? Isso é uma pergunta interessantíssima que corrobora mais ainda a necessidade do aleitamento materno. A gente sabe que o aleitamento materno são proteínas homólogas, elas não induzem processos alérgicos, ou seja, porque são proteínas do próprio corpo da mãe, são proteínas humanas, diferentemente das proteínas de animais, como as proteínas hidrolisadas, né? Mesmo aquelas proteínas que são hidrolisadas, por assim dizer, hidrolisadas e não hidrolisadas, mesmo aquelas que são hidrolisadas, que são facilitadas para que o organismo absorva adequadamente, mas elas são proteínas heterólogas, são proteínas de outros animais, são proteínas que são, de certa forma, alguma coisa estranha, principalmente no intestino em formação, e um intestino que não pode ser submetido a uma indução de resposta alérgica, porque a gente sabe que a criança ela nasce alérgica, a criança ela nasce com um perfil de alergia. Uma criança que nasce do útero da mãe, ela para não ser rejeitada, para que ela não tenha um abortamento espontâneo, ela tem que criar um ambiente imunológico que não venha induzir uma reação autoimune nela. Então, esse ambiente imunológico é justamente o ambiente alérgico. Então, a criança, quando nasce, ela não pode ser submetida a uma quantidade grande de proteínas diferente daquela, que quanto mais ela for submetida a proteínas que são diferentes dela, ela, de certa forma, vai acabar desenvolvendo reação alérgica com mais facilidade, tá bom? Então é muito importante nós entendermos essa situação no paciente, na criança que nasce da mãe. E essa questão dos microRNAs, elas são muito importantes, por quê? Porque o microRNA que é contido no leite materno, antigamente, eu até contando aqui uma história aqui, eu me lembro que uma das vezes que eu estive no Canadá, eu estava voltando para Montreal, e fui visitar a Universidade de Laval lá no Canadá, o professor Jacques Tremblay me deixou numa estação de trem e tinham acabado de descobrir essa questão desses microRNAs no citoplasma celular. O que é um microRNA? É justamente quando você tem a leitura do RNA, então acabam ficando fragmentos daquele RNA no citoplasma e pensava-se que esses fragmentos eles não tinham função nenhuma, que eles eram somente garbage. Me lembro como se fosse hoje, né? L'ordure, que é falado em francês, o professor Jacques Tremblay falou assim, isso aí c'est juste l'ordure. Pensávamos, nous avons pensé que était juste l'ordure. Nós pensávamos que era somente lixo, né, espalhado pelo citoplasma, mas hoje, naquela época, um dos primeiros estudos sendo publicados, né, eu tive a oportunidade de ouvir isso em primeira mão, mas nós hoje sabemos que tem uma certa função e que estão sendo estudadas essas funções e hoje a gente tem uma ideia maior qual seria a função desse microRNA espalhado no citoplasma. Então a gente sabe que esse microRNA ele acaba se juntando a outros RNAs e ele acaba então inibindo a produção de proteínas ruins por outros RNAs. Olha como é que o corpo humano da gente é tão bonito, maravilhoso e bastante complexo, por assim dizer também, né? Hoje a gente tem um conceito bem interessante do leite materno, que é um conceito bastante científico, mostrando que é o milk exposoma, ou seja, é tudo aquilo que influencia o nosso material genético, influencia o nosso corpo, influencia o nosso endótipo, até muitas das vezes o nosso genótipo, né? E o fenótipo, por assim dizer, fazendo com que a gente não desenvolva doenças. É o milk exposoma. É muito bom, aleitamento materno realmente sempre vai ser o mais indicado. Todo aquele processo, né, de tradução, transcrição do RNA acaba formando esse lixo, né, que era conhecido como lixo, e a gente sabe que ele tem funções maravilhosas. E uma das funções que ainda não se entende muito bem, que quanto mais microRNA você tiver dentro do seu organismo, melhor vai ser para a produção do fator de transcrição FOXP3. A gente não sabe ainda muito bem como é que funciona isso, mas a gente sabe que o paciente que acaba tendo um aleitamento materno adequado, além de todas aquelas proteínas homólogas, além do próprio TGF-beta, que tem uma ação de modulação do sistema imunológico, inibindo então o aparecimento de doenças alérgicas, além de tudo isso, você também tem uma quantidade grande de microRNAs que vem estimular a produção do fator de transcrição FOXP3, que é um fator de transcrição na produção de linfócitos T reguladores, ou seja, que regula o sistema imunitário, mostra a importância do aleitamento materno para que o paciente não tenha doenças autoimunes, não tenha doenças alérgicas, né? Não é mito, não é fake news nós falarmos que o paciente que faz o consumo do aleitamento materno, ele vai ser um paciente com muito menos doenças autoimunes e também com muito menos doenças alérgicas, por essa inibição do microRNA em outros RNAs, onde faz
a inativação desse outro RNA e também pela expressão aumentada do fator de transcrição FOXP3, que vem estimular então o linfócito T, CD3, CD4, CV25, que é o linfócito T regulador, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta.